turminha, sem mais delongas, revisar rapidinho sobre as leis de Kepler. Vocês já fizeram prova sobre isso, vão revisar rápido. Primeira lei de Kepler define qual é a forma da trajetória das órbitas dos planetas. E a forma é elíptica. Não é uma circunferência, é uma elipse. Orlando, se aparecer uma questão lá na prova e tal, com a circunferência, com uma forma de uma circunferência, lembrem-se que essa elipse ela pode ser muito excêntrica ou pouco excêntrica, mas de fato vai ser uma elipse, nunca uma circunferência. Tá, galera? Fiquem espertos. Bem, a região mais próxima do Sol é o periélio, a região mais afastada é o afélio, isso tudo vocês já sabem. O homem não manda beijo pro outro, não, é abraço, tá? Ela falou errado, tá, filho? Tudo bom, meu amigão? Ó, eu tô te roubando uma aluna aí rapidinho. E aí, galera, ó, a maioria dos planetas gira no sentido anti-horário, né? Apenas Vênus que é horário. E lembrem-se, turma, que o movimento do planeta é MUV, hein? Movimento uniforme variado, ok? Vocês também já estão meio que careca de saber disso, que quando o planeta aproxima do Sol, a velocidade aumenta, porque o movimento é acelerado, aceleração maior que zero. E à medida que o planeta afasta do Sol, o movimento é desacelerado, né? E aí vocês já sabem também o porquê que isso acontece. Lembra da força gravitacional? Existe uma força atrativa entre a Terra e o Sol. Assim como tem uma força entre a Terra e a Lua, né? Uma força atrativa, força gravitacional. E aí, quando o planeta está longe, a força gravitacional é menor. E aí, à medida que o planeta vai aproximando do Sol, a força gravitacional vai ficando maior. Beleza? Então, quanto menor a distância, maior a força, o planeta acelera. Quanto maior a distância, menor é essa força, então o planeta tende a ir desacelerando. Beleza. Vamos lá, um verdadeiro e falso aí, raiz, só para a gente poder lembrar. Ó. Primeiro, galera, o valor da velocidade de translação da Terra em torno do Sol é maior quando a sua trajetória está mais próxima do Sol e menor quando está mais afastado? Sim, né? Verdadeiro. Verdade. Show. Para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol, o inverno mais afastado? Nada a ver isso, falso. né, galera? Falso. Tem nada a ver isso, né? Inverno e verão, o Rafinha explicou até para vocês na aula dele lá, que eu vi lá um dia, assisti um pedaço da aula. No caso especial da Terra, a órbita é exatamente uma circunferência. Falso. Valeu. É elíptica. É elíptica, ótimo. Mesmo parecendo ser uma circunferência, as órbitas sempre são elípticas. A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante? Não. Falso. Isso. O Sol encontra no centro da órbita? Não. Falso. No foco. Ele está no foco. Isso, valeu. Ó, vai estar no foco, não no centro, e sim no foco. Beleza? Para quem esqueceu quem é o foco é exatamente essa posição aqui na elipse ou do lado de cá na elipse. Beleza? Bom, galera tá chegando aqui, deixa eu permitir na galera. Tio, sabe o que significa o VOF? V significa é verdade esse bilhete e F significa fake news. Tá, joia. Obrigado pela informação, tá, Gabriel? Parabéns. Nada. Segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler é aquela lei que fala que os planetas varrem em torno do Sol áreas iguais em tempos iguais, ok? Apesar do desenho Teitat Beitar, galera, não vai pelo bait do desenho. Então, se esse intervalo de tempo que, por exemplo, for de 2 meses, ok? E aí o planeta vai, nesses 2 meses, ele vai andar uma certa distância. Caraca, tem um galo aqui que tá sinistro. Não é de cantar não, galo. Você tá doido? 2 meses. E aí, se eu tenho aqui do lado de cá, galera, o mesmo intervalo de tempo de 2 meses, como o planeta está mais próximo do Sol, ó, a distância dele que ele anda é maior porque a velocidade é maior. Vocês concordam com isso, né? Como aqui mais próximo do Sol, ele anda uma distância maior, aqui a velocidade é maior, setinha para cima, e aqui a velocidade é menor, setinha para baixo. De acordo... Opa, eita, o V tá agarrando. Ó, menor. De acordo com o desenho, galera, parece que as áreas são diferentes, né? Mas se o intervalo de tempo é o mesmo, os 2 meses, se eu chamar essa aqui de área 1 e essa aqui de área 2, eu posso garantir que a área 1
é igual à área 2, desde que o tempo seja igual. Beleza? Então, os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Show. Vamos lá. Exemplo. Qual é a resposta dessa aí, galera? Se os tempos gastos para os planetas se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, como é que vão ser as áreas aí? Ó, faltou... O desenho não tá condizendo com o esquema, mas eu posso fazer aqui, ó. Vou colocar aqui de A para B, beleza? A para B. Aqui eu vou colocar de C para D. Eita, aqui é C e aqui é D. E vamos fazer uma outra trajetória aqui, ó. De E até F. Ó, vamos desenhar uma outra só para ficar bonitão. E aí, turma, qual que é a resposta dessa questão aqui? Cara, é agora. Eita, o que eu posso dizer em relação a essas Cala a áreas? boca, Luísa. Oi, Orlando, tudo bem? Olá, não enche o saco não, deixa eu dar aula. E aí, moçada, qual que seria a resposta correta aí? A1 é igual. Eu acho que é a 1 também, tio. Ó, aqui, Desculpa. aqui seria A3, né? A3. Beleza? Orlando, como é que eu vou saber se elas são iguais? Está escrito aqui, ó, se os tempos gastos para o planeta se deslocar são iguais, ó, se os tempos são iguais, as áreas são iguais. Então é letra A. Beleza? A área 1 é igual à área 2 é igual a... Ah, mas Orlando, o desenho parece que... Não olha o desenho, galera. Se o tempo é igual, as áreas são iguais. Terceira lei de Kepler é aquela lei que fala que quanto mais longe o planeta estiver em relação ao Sol, mais tempo ele leva para dar uma volta. E quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, menos tempo ele leva para dar uma volta. No caso particular da Terra, né? A Terra vai levar... Tá aqui, ó, o período de ano, ó, seria um ano terrestre. E aí os planetas mais próximos, por exemplo, Mercúrio e Vênus, mais próximos do Sol, o período é menor. Os planetas mais afastados, Marte, Júpiter, Saturno, o período vai aumentando cada vez mais. Por exemplo, Saturno leva aproximadamente 29 anos terrestres para dar a volta em torno do Sol. Netuno leva aproximadamente 165 anos terrestres para dar a volta em torno do Sol. Então é só lembrar disso, ok? Quanto maior a distância média do planeta até o Sol, maior é o seu tempo que ele vai levar para dar uma volta completa. E essa volta completa a gente pode chamar de revolução ou translação. Tranquilo? Ô tio, Oi. quanto tempo demora para Netuno dar uma volta na Terra? Não, no Sol. Tá aí, ó, 164 anos aproximadamente. Então só século passado que ele terminou de dar uma volta? É. Plutão, por exemplo, é aproximadamente 250 anos. Então, assim, é muito. São distâncias enormes, né, cara? Doideira. E quem será que deve ter dado a sorte de ver Plutão completando? Quem Ué, será? não vê, né? A gente Ninguém, não vê, ué, né? não dá pra A ver. pessoa nasce e morre esperando. Não, mas eu tô falando, tipo. Eu entendi, Rubens. Eu entendi. Né? Uma pessoa que tem que viver durante 164 anos, né? Para poder ver Netuno dar uma volta. Não é isso que quis dizer? Porque nenhuma pessoa. Não é isso não. Tipo assim, quem que será que deu a sorte de quando ele tava vivo, pegar um telescópio e ver o. Não, mas Eu acho que a Rainha Elizabeth consegue ficar esse tempo todo viva. é verdade. Não, Rubens, mas de fato ele é muito pouco visível, né? Até pela sua distância, Netuno é muito pouco visível. E aí, cara, foi até uma situação interessante que você disse, porque existem alguns planetas que eles são bem visíveis. Por exemplo, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e até Saturno, a gente consegue observar tranquilamente por um telescópio. Agora, Urano e Netuno dá também, mas é um pouco mais complicado devido à sua distância. Então, você vai depender da posição, onde a órbita dele estiver mais próxima, e aí tem uma matemática espacial para a gente poder definir isso aí. Beleza? Ô, tio, a Rainha Oi. Elizabeth já viu umas 5 dessas já. Já, com certeza. Ela tem uns 300 não, ela tem uns 600 e 700 anos. Ela que descobriu, só não quis contar. É verdade. Ó, exemplo. Opa, tá chegando alguém aqui. O Arthur. Deixa eu aceitar o Arthur. Permitir. Bora. E aí, galerinha, como é que fica a sequência aqui? A velocidade do planeta no afélio é maior que no periélio? Sim ou não? Falso. Falso. Afélio está afastado, então é menor.
Então é falso. F de Falso. fake news. Beleza. Os planetas giram em torno do Sol varrendo áreas iguais em tempos iguais? Sim. V de é Verdadeiro. verdade esse bilhete. Show. O período de translação de Júpiter é maior comparado a dos outros planetas? Sei lá. É falso. Falso. Não, Tem falso. 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 É falso, Quem que tem seria- o Urano lá. Quem que seria o maior? É o que está mais longe. Quem está mais longe? Netuno. Seria Plutão, né? Mas o Plutão, ele vascou. É, tio, mas quem seriam os outros planetas também? Podia ser a Terra, Marte. É. Mercúrio leva menos de um ano terrestre para dar a volta ao torno da Terra, do Sol, galera? Mercúrio leva menos? É verdade, Sim. assim, Menos. Verdade. Ele tá mais próximo, né? Verdade. Show de bola. A galera do chat aí também tá acertando. Show de bola, Lara. Os planetas de maior massa levam mais tempo. A massa tem alguma coisa a ver, galera? Não, tio, não tem nada a ver. Não, tem nada a ver, mano. Tem nada a ver, mano. Então é falso. A massa não tem nada a ver. Toma cuidado com esses bait aí, tá, galera? Né? Massa, essas coisas todas aí não tem nada a ver em relação ao período. Então essa foi a revisão das 3 leis de Kepler. Passar rapidinho aqui, porque teve uma galerinha que chegou agora, ó. Primeira lei de Kepler. Os planetas varrem, minto. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Todo planeta gira em torno do Sol em órbitas elípticas, sempre elípticas. Segunda lei de Kepler, os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Cuidado para o desenho não te enganar, se o tempo é o mesmo, a área é a mesma. E a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, né? Quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, maior é o seu tempo para ele dar uma volta em torno dele, beleza? Lembrando que a gente sempre compara esse tempo com a da Terra. Então a gente sabe que a Terra leva um ano. Então planetas que estão mais afastados do Sol, né, em relação à Terra, vai levar mais do que um ano. Planetas mais próximos do Sol em relação à Terra vai levar menos que um ano terrestre. Beleza? Fizemos aqui os exemplozinhos. Agora a lei da gravitação universal, galera, ó. Importante. Newton, quando ele vai, né, desenvolver a lei da gravitação universal, ele se baseia nos trabalhos de Kepler, ok? Então, ele utiliza os trabalhos de Kepler para desenvolver a matemática, certo? Tio, Oi. o Newton, ele se baseia nas suas 3 leis e também na lei de Kepler, né? Sim. Ele apoia nele mesmo e nos outros, né, para poder... Até mesmo Galileu, Érica, não só em Kepler. Galileu também tem contribuição nessa brincadeira aí. E aí, então, Newton queria uma explicação como é que a mecânica do universo funcionaria. E ele queria derrubar Aristóteles, porque Aristóteles definiu o universo seria a mecânica diferente da Terra. O que acontece na Terra não acontece no espaço. Era assim, basicamente, que Aristóteles pensava. E aí, então, a lei da gravitação universal une. Então, tudo, a mecânica que funciona na Terra é a mesma que funciona no espaço, segundo Newton. Beleza? Então, ele se baseou aí na lei da atração entre os corpos, no caso, entre os planetas. Então, ó, o que o Newton pensa? Que o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua, a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela, através do seu campo gravitacional. Então, turminha, a lei da gravitação universal, ou a gravidade, ela é sempre uma força atrativa. A gravidade sempre vai atrair os dois planetas, sempre vai atrair um objeto com o outro, sempre atrativa, nunca repulsiva. Nunca que eu vou abandonar a caneta, só um minutinho, nunca que eu vou abandonar a caneta e ela vai subir. Ela vai ser atraída para o centro da Terra. Diga. Tio, pode falar, Gabriel. Tá. Seria possível, tipo assim, se for possível, né? Eu sei que é ficção, então. Mas seria possível ter, por exemplo, essas câmeras de gravidade zero? Câmera não, câmara. Câmara. Seria? Gravidade zero não, cara. Não, porque gravidade zero não existe. Poderia ser, né, Daniel? Câmeras de gravidade baixa. Tem um tratamento... Como é que faria? Tem um tratamento de recuperação de lesão, de atleta e tal, que é uma câmera hiperbárica, que ele entra dentro de uma câmarazinha lá e tem a ver com pressão, né? Uma câmera de gravidade zero ou de gravidade baixa, quando você entra nela, você ficaria com ausência de peso. Então você teria a sensação de estar flutuando, que é exatamente isso. Mas como é que eles conseguem tirar Tá o peso? tentando entrar alguém aqui com outro nome, assim, eu não vou aceitar não, mano.
Qual que é o nome? Joga que é top. Não, não aceita não. Não aceita não, porque eu não conheço. Vou negar, não é nome de ninguém. Beleza? Alguma dúvida em relação a esse esquema da gravidade zero? Orlando, eu Ô, tenho uma tio. dúvida. Oi, pode Tia, eu falar, só tenho Clarinha. uma dúvida. Deixa claro primeiro. Tá. A diferença entre gravidade e força gravitacional. A gravidade, ela estaria relacionada a um campo gravitacional e a força gravitacional estaria relacionada a uma interação entre corpos? Seria isso, mais ou menos? Isso. Sempre que a gente for falar de força, turma, a gente tem que lembrar que força, ela requer interação. Então, olha só o caso aqui da maçã, ó. Se a maçã ela veio cair, é porque houve uma força de interação gravitacional entre ela e a Terra, que a gente chama de força-peso. Mas aí só houve essa interação porque a Terra gera em volta dela um campo gravitacional, que a gente chama de G, ok? Se não tivesse esse campo gravitacional, a Terra não interagia com a maçã. É meio que o campo gravitacional é a ponte que liga a força, beleza? Agora, é muito comum, né, a gente falar de campo gravitacional e gravidade e achar que é a mesma coisa. Mas tem esse ligeiro detalhe. Vou repetir para você, Clarinha. A força, ela requer interação, beleza? Então, quando a Terra interage com a maçã, ela puxa ela para baixo. Mas essa interação só ocorre se houver a presença do campo gravitacional, beleza? Sem o campo gravitacional, é meio que a Terra não conseguiria detectar a maçã. É tipo se fosse, por exemplo, as anteninhas do Chapolin Colorado, né? Você repete, por favor. Vou repetir dando outro exemplo. Não tem lá o Chapolin Colorado que tem as anteninhas dele? E aí, quando o inimigo está próximo, ele diz que as anteninhas dele detectam a presença do inimigo? Então, aquelas anteninhas, elas geram um campo. Teoricamente, elas geram um campo. E aí, se alguma coisa entra naquele campo, ela interage. E começa a ter interação. Aí o Chapolin, opa, tem um inimigo ali. Porque agora tem um tipo de interação. Beleza? Então, a Terra, ela gera o campo gravitacional. E tudo que estiver próximo ao seu campo gravitacional, ela começa a interagir. Então, perto de você, aqui onde é que eu estou, você na sua casa, tem campo gravitacional, tem gravidade, porque a gravidade não é zero. Se você pega um objeto e deixa ele cair, o campo gravitacional vai interagir com esse objeto. E essa interação é a força gravitacional. Entendeu, Rubens? Beleza, Clara? Valeu. Qual outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Tio. Fala, Dani. Deixa o Dani agora, A minha pergunta é, peraí, nessas câmeras, eles é tanta pressão que a pessoa sente como se ela não tivesse peso nenhum? Não, aí é pressão diferente da gravidade, né? Não, mas como é que, eu tenho duas perguntas, na verdade. Por que que quando tem esses negócios da nave ir muito rápido, um avião ir rápido demais, que ele não tem gravidade? Ali é um simulador de gravidade zero, cara. Esse avião, ele viaja em trajetórias assim, ó. Ele sobe, aí quando chega no ponto mais alto, o avião vira e cai. Tipo uma queda livre, sacou? Então, nesse momento que ele cai meio que queda livre. Então, nessa situação, a gravidade não é zero, mas a gravidade fica baixa. Beleza? O nome disso, Daniel, é imponderabilidade. Só um minutinho que a Érica vai falar, tá, Érica? Segura aí. Você já sentiu imponderabilidade, Daniel? Eu tenho certeza que você já sentiu a sensação de não ter peso. É o famoso frio na barriga. Quando, por exemplo, né, você está no elevador e aí você não está esperando nada, ele começa a descer. Parece que você dá aquela meio que levitada. Ou quando você vai estar andando de carro, aí uma pessoa sobe o morro muito rápido, aí quando chega lá em cima, ela vai virar. Aí você parece que Eu desgruda achei que do era banco. só eu. Não, Ô, Arthur, esse frio na barriga a gente chama de imponderabilidade. Em brinquedos de exposição também tem alguns brinquedos que acontece isso. Aquela barca, por exemplo, quando a barca sobe e aí quando ela inverte para descer, você até desgruda da barca. Aquilo ali é uma sensação de gravidade baixa. Não zero, mas gravidade baixa. Diga, Érica, agora é sua vez, meu bem. Ô tio, é que na hora que você começou a falar desse assunto, minha internet travou, aí eu não entendi muito bem. Tá. Eu vou... Qual é o assunto? A gente está falando agora da força gravitacional, da lei da gravitação universal de Newton. Qual que é a ideia de Newton? Rapidinho, galera. Newton, primeiro, ele se baseia nas teorias de Copérnico, Galileu e Kepler para tentar unificar as ideias.
Porque antes, eles achavam, o pessoal achava, principalmente Aristóteles, que a mecânica da Terra, a física da Terra, era diferente da física do espaço. E aí Newton, com as suas 3 leis e o que ele já tinha dos outros caras, unificou isso e demonstrou, através de uma matemática, que é possível estudar o movimento dos planetas, o movimento da Lua, o movimento das estrelas, o movimento dos cometas, utilizando a mesma física que a gente usa aqui para descobrir o movimento das coisas que estão próximas à Terra. Beleza? Essa é a ideia. Então, a lei da gravitação universal diz o seguinte, que o Sol atrai a Terra com a mesma força que a Terra atrai o Sol. Logo, a Terra atrai a Lua com a mesma força que a Lua atrai a Terra. E se eu tiver um objeto próximo da Terra, como por exemplo a maçã, a mesma força que a maçã atrai a Terra atrai a maçã. Beleza? Tio, Oi. só que pela Terra ter a massa, né, maior, a Lua vai ser atraída por ela, sim. Vai ficar nela, né? Aí vai manter em órbita devido a essa força, ok? Bem, aqui chega, de fato, né, qual que é a formulazinha da lei da gravitação. Vocês podem ficar tranquilos que Tio, rapidão. a gente não vai discutir fórmula. Oi, pode falar. Eu meio que esqueci o que eu ia perguntar, calma aí. Tá, depois você lembra, a gente continua aqui. Na hora que você lembrar, você pode interromper. E aí, Tio, turminha? Pode falar. olha só, então eu posso comparar o campo gravitacional, que no caso é a gravidade, com o ímã? Pode. É a mesma ideia, ô Davi, é a mesma ideia, irmão. Quando você tenta brincar e colar um ímã no outro, tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo. Só que tem um detalhe interessante, mano. A força magnética, ela pode ser atrativa, mas também pode ser repulsiva. Vai chegar um momento que se você tentar grudar 2 ímãs, você não vai conseguir. E aí a força não é atrativa. Diferentemente da força gravitacional, cara, a força gravitacional é sempre atrativa, ou seja, a Terra sempre vai atrair a Lua e a Lua sempre vai atrair a Terra. E qualquer objeto que está próximo da superfície da Terra, a Terra sempre vai atrair ele para ela. Né? Então você pode pegar uma pedra, rapidinho, Rubens, você pode pegar uma pedra e atirar ela o mais forte possível. Independentemente da força que você vai atirar, a Terra vai atrair ela. Beleza? Igual Fala, Rubens. nos buracos negros, então aquela parte do horizonte de eventos que acontece isso, que ele atrai os corpos para dentro de si. Vou falar sobre isso então. Agora presta atenção aqui rapidão, galera. Imagina que isso aqui. Posso fazer minha pergunta? Pode. A minha pergunta era como que, por exemplo, a densidade das coisas consegue meio que implicar na gravidade? Tipo, gás hélio no ar flutua, um balão de gás hélio. Aí, porque tem uma outra grandeza, cara, chamada empuxo, tá? É a mesma grandeza que, por exemplo, explica por que os navios conseguem flutuar, ou por que um balão não consegue subir. Então, tem a ver com a densidade e também com empuxo. O gás hélio, por exemplo, é mais leve do que o ar é atmosférico, então ele tende a subir, ok? Agora, existem gases mais pesados que os ar atmosféricos, por exemplo, o gás de enxofre. Então, se eu encher uma bola de aniversário com gás de enxofre, ela cai mais rapidamente, porque ela é mais densa. Então, o empuxo dela vai ser menor, beleza? Bom, aqui que eu queria falar para te explicar, Rubens, essa é a ideia. Então, imagina que eu tenho aqui a Terra e aqui eu tenho uma montanha. E aí, se eu subir nessa montanha, eu estou aqui nessa montanha aqui, e atirar uma pedra, com mais força, com toda a força do mundo que eu atirar essa pedra, não tem jeito, cara. A gravidade sempre vai atrair ela para o centro da Terra. Eu posso aumentar a força, ela pode ir mais longe, mas a gravidade vai puxar para o centro. Então, qualquer objeto que estiver próximo da superfície da Terra, a Terra vai puxar. Agora, é claro que quanto maior a altitude, menor é a gravidade. E aí, no caso do buraco negro, o Rubens, imagina que esse ponto aqui seja um buraco negro. E aqui seria o que a gente chama de horizonte de eventos, né? O HO, horizonte de eventos. HE, aliás, né? Horizonte de eventos. E aí, se uma partículazinha passar aqui, beleza, ela desvia, mas ela está safe. Agora, se uma partícula passar dentro do horizonte de evento, já era para ela vai ser atraída direto para o buraco negro. Beleza? Entendi, então,
Tranquilo. Então, a força gravitacional, turminha, é sempre atrativa e sempre vai depender da massa, tá bom? Beleza? Bom, importante, ó, para entender a órbita dos planetas em torno do Sol, é preciso lembrar que existe uma força gravitacional, sempre o que, galera? Atrativa entre o planeta e o Sol. Porém, essa força não puxa o planeta em direção ao Sol. Né, tá? A Terra ela não está indo em direção ao Sol. A gente não vai colidir com o Sol. Beleza? Existe essa força de atração entre os dois, mas é uma força para manter a Terra na sua órbita. Beleza? Não podemos dizer que a Terra está em queda em relação ao Sol, mas a Terra está caindo em relação à sua órbita. Esse ponto em vermelho aqui é importante, galera. Ó, podemos dizer que os planetas no espaço estão caindo em queda livre, mas não em direção ao Sol, mas sim em relação à sua órbita. Então, cada instante que a Terra se move, ela cai. Ela vai caindo e cada queda que ela vai dando gera a sua órbita. E isso é o mesmo para a Lua, e isso é o mesmo para os planetas. Beleza? Bom, energia. E aí, galera, será que o Kamehameha do Goku é uma bola de energia? Acho que não. Não. Energia. Depende, se ele estiver transformando em energia. Sim. Energia é algo que a gente pode lançar assim, galera? Não, energia Não, não, tipo, é. porque Coisa de pegar, não. A gente não Claro consegue que não, transformar né? energia, a gente não consegue pegar a energia e A usá-la. energia transformar, né, cara? Imagina se você tivesse canalizar a nossa energia e lançar assim um Kamehameha. Primeira pessoa que receber um Kamehameha meu era a Clara. Com certeza. É Oi. óbvio, né? Rapidinho, vai ter carro? Vai. Claro, Tá. tem que ter. Oi, tio. Então, galera. Oi. Aqui, será que você pode botar no slide rapidinho? No outro slide? Volta. Então, galera, energia não é algo que a gente consiga lançar, tá? Então, Pronto, obrigada, tio. Depois eu mando para vocês. O Kamehameha, no desenho, é uma bola de energia, né? O Goku canaliza a sua energia e joga lá no adversário. Mas isso é desenho, né, galera? Desenho é desenho, anime é anime, né? Então, energia, presta atenção, galera. Ó, energia não é ânimo. Alguém já falou essa frase, que acordou com muita energia? Alguém já viu ou já falou essa frase? Sim. Essa energia que a gente está querendo dizer é só um sentido conotativo, mas energia não é ânimo. Energia não é algo depositário. Meu irmãozinho está com energia acumulada, né? Aquele irmãozinho mais novo que não para um segundo, tá? Então, energia não é acumulado, não é algo que a gente vai depositando. Energia não é um produto, galera. Isso aqui é o mais importante, hein? Não caiam nesse bait. As usinas hidrelétricas, elas não produzem energia, porque energia não é um produto. Qual que é a palavrinha certa? As usinas hidrelétricas, elas transformam energia. Elas transformam o movimento da água em energia elétrica. Isso. Ela transforma a energia do movimento da água em energia elétrica, ok? Porque quando a água se movimenta, ela tem um tipo de energia que é energia cinética, que eu vou ainda ensinar para vocês. Energia não é a causa dos fenômenos ou das transformações, tá bom? Então, como é que a gente poderia definir energia? Ó, eu escrevi isso aqui no quadro para vocês. Ó, a energia como sendo uma capacidade de realizar trabalho, e o trabalho é a capacidade de transformar energia. E aqui, galera, ó, nosso famoso loop, né? Então, energia é trabalho e trabalho é transformação de energia, a gente fica aqui girando. É claro que esse conceito aqui, Daniel, não é o conceito melhor do mundo, tá, galera? Mas é um conceito só para vocês entenderem que quando um sistema tem energia, quando uma lâmpada tem energia, quando o meu corpo tem energia, quando o chuveiro tem energia, ele pode realizar trabalho. Não significa que ele vá realizar trabalho, mas ele pode realizar trabalho, beleza? Então, olha só que interessante, galera. Ó, energia, na verdade, é algo muito intuitivo, pois não existe uma definição específica para esse fenômeno, ok? Eu não vou enganar vocês e falar que a energia é isso ou aquilo, mas é uma coisa bem intuitiva. É fácil sentirmos a energia em determinados momentos, como o calor que sentimos com a queima da fogueira,
a luz na chama da vela, a água na cachoeira movendo turbina. Então, você vê que tem energia ali, você sente essa energia, mas ela não é algo que você consegue pegar, não é algo que você consegue lançar, não é algo que você consegue pegar e colocar no bolso para acumular, para guardar. E aí o ponto mais importante também desse slide, e eu também coloquei no quadro para vocês nas aulas, que é o princípio da conservação da energia. O que esse princípio diz, galera? Alguém diga para mim? Repete para mim. Peraí, deixa eu olhar aqui, tio. Não, tem que ter decorado já. E o que o princípio da conservação de energia fala pra gente? Que a energia... Ela nunca se dissipa e nunca se cria. Ela não se perde e nem se cria. Ela se mantém. Isso, ela se conserva. Ela sempre existiu. Ela se conserva ou se mantém. Beleza, galera? Então a energia, ela existe sobre várias formas. Energia elétrica, térmica, mas nunca ela vai aumentar e nunca ela vai diminuir. A quantidade de energia no universo é sempre a mesma. Porque enquanto eu tenho a energia elétrica sendo transformada, uma outra vem chegando, né? Então essa balança fica sempre equilibrada. Beleza? Então a energia é uma propriedade. Inclusive, acabei de repor minha energia aqui e degustei uma baita de uma coxinha. Show, moleque. Daqui a pouco você transforma essa energia aí. Você vai jogar, vai correr, vai pensar, sei lá, faz alguma coisa aí pra você transformar essa energia. Ô tio, mas tem uma pergunta. A energia do corpo, então ela nunca se dissipa, não? Não, se dissipa sim. Toda energia, ela consegue ser dissipada. Agora, o que você não pode entender, ou o que você não pode pensar, que dissipar é perder, porque a energia ela não se perde. Dissipar é como se ela fosse transformada em outra forma. Beleza? Por exemplo, até usei esse exemplo na sala de aula. Você ligou a lâmpada. Qual que é o objetivo da lâmpada? Transformar a energia elétrica em luminosa. Mas a lâmpada esquenta. Então tem calor também. Então eu posso dizer que esse calor que a lâmpada gerou foi uma energia que dissipou. Eu não precisei dela, não precisava dela. Mas ela apareceu. Por exemplo, você pega aí qualquer coisa que você ligue na tomada, né? Qualquer aparelho elétrico que você ligue na tomada, ele acaba esquentando. Não é o objetivo dele esquentar. Mas se ele esquentou é porque teve uma energia que dissipou. Por exemplo, o meu computador está ligado aqui. A fonte está extremamente quente. Está quente aqui, ó. Então está dissipando energia na fonte. Eu não preciso de calor, mas a forma mais comum de dissipação de energia vai ser o calor. Pode falar aí vocês aí agora. Tio, dissipar é tipo assim, entrou num lugar onde não era, né? Tipo assim. Na verdade, é uma energia que apareceu sem precisar aparecer. Eu não precisava dela, mas ela estava ali. Não era pra ela estar ali, né? Sim. Não é a forma principal. Mas e se a gente quisesse as duas coisas? Tipo uma fogueira. Se a gente tivesse uma fogueira, a gente quer calor e quer luz. Ok, aí você não faria sentido o conceito de energia dissipada. Entendi. Porque então as duas energias você precisa. Então vai dar a interpretação de cada um. Mas aí, Rubens, a maneira mais comum de dissipar energia, cara, é o calor. Por exemplo, quando a gente esfrega a mão uma na outra, acaba gerando um calor. Orlando, eu faço aqui intuitivamente, mas eu posso dizer que esse calor foi a energia dissipada do movimento entre as minhas duas mãos. Teoricamente, dissipou a energia. Eu perdi a energia em forma de calor. Agora, para eu deslizar a minha mão na outra, o meu corpo tem que ter energia. Se eu estiver muito fraco, muitos dias sem alimentar, talvez nem isso eu consiga fazer. Essa é a ideia. Beleza, galera? Diga. O som e as outras luzes, tipo raios ultraviolentos e infravermelho, é energia também? É raios ultravioletas, sim. Eu sei, tio, eu tô brincando. Tá, beleza. Eu não peguei sua piada, não, Gabriel, desculpa. Ultraviolentos, porque eles machucam. O som é uma forma de energia, o infravermelho e o ultravioleta são ondas que transportam energia. Todo tipo de onda, Gabriel, transporta energia. Onda de rádio, as ondas aí do Wi-Fi também ela tem transporte de energia. Mas não é, por exemplo, energia térmica, é um outro tipo de energia. Beleza? Outra coisa, no caso do infra... Tio? Pode falar, cara. Ok. Os raios que caem lá quando tá chovendo lá e tal, que energia?
A des- Elétrica, né? A descarga elétrica é descarga elétrica, energia elétrica. Só que você tem um pouco também de energia luminosa, e você tem também energia sonora, e também tem energia térmica. Porque a eletricidade, ela causa esse efeito de esquentar, que é o efeito Joule. É por isso que, por exemplo, a gente consegue tomar banho quente, mano. A gente só toma banho quente porque a energia elétrica é capaz de dissipar calor. E aí esse calor dissipado entra em contato com a água e a água esquenta. Sacou? Tio, Saquei. o para-raio, ele pega essa energia elétrica e transforma em energia para usar. Não, a energia do raio pega para usar também como energia. Não, cara. O para-raio, Mas daria para fazer isso? Difícil, Daniel. Sabe por quê, mano? Porque a descarga elétrica de um raio, cara, chega a aproximadamente 500 mil volts. Então, é muita energia para você acumular, por exemplo, numa pilha. Como é que você vai construir uma pilha que armazene 500 mil volts? E outro detalhe, cara, esses 500 mil volts é instantâneo. Pá! Não é assim devagarzinho. A descarga elétrica, ela tum, na hora só. Então, se o homem conseguir uma tecnologia para uma bateria, uma pilha, para armazenar essa energia, mano, vai ser uma boa demais. Agora, uma curiosidade interessante, Daniel. O homem, ele já consegue prever aonde que o raio vai cair. Existem estudos, né, até mesmo equipamentos eletrônicos, onde você tem incidência maior de raio. E aí, se você consegue prever que vai cair mais raio numa determinada região, você coloca lá um monte de pilha, um monte de bateria super potente para armazenar essa energia, você pode transformar essa energia, por exemplo, na sua casa. Existe um estudo, rapidinho, Rubens, existe um estudo, por exemplo, que uma descarga elétrica de um raio seria capaz de abastecer uma cidade de São Paulo, sei lá, por algumas horas ou por alguns dias. Então, a quantidade de energia é muito grande. Fala, Rubens. Mas se a gente tivesse, né, não necessariamente uma bateria com esses 500, capaz de armazenar esses 500 mil volts, mas tipo assim, umas 10 baterias que dá para 50 mil. Não, esse vai ser o caminho, cara, não necessariamente várias, né? Mas mesmo assim, cara, só para você ter uma ideia, uma bateria, ela pode armazenar, de um caminhão, por exemplo, 24 volts, mano. Agora, de 24 volts para 500 mil volts, e detalhe, é 500 mil volts numa hora só. Não é de pouquinho a pouquinho, é no estalo só, cara. Isso aí é complicado. Mas vocês podem. Tipo TV, videogame, PC, queima, né? Na hora, irmão, na hora. Então, Rubens, se você tiver um pouco mais de curiosidade, mano, você pode pesquisar na internet que existem várias empresas, vários estudos, vários artigos científicos que falam sobre essa nova tecnologia. Porque o homem, galera, ele vai depender no futuro de fontes alternativas de energia. Porque hoje, basicamente, a gente depende do petróleo. É petróleo para basicamente tudo, né? Mas o petróleo a gente sabe que ele vai entrar em escassez e a tendência é ficar cada vez mais caro. Então, fontes de energias alternativas vão precisar ser estudadas, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a energia, sei lá, enfim, outras formas de energia para poder suprir o petróleo. Beleza, turma? Oi, Valeu. Outra coisa. Então, aquela cena do Primeiro de Volta para o Futuro, que eles usam raio para reabastecer o DeLorean, é fake news, né? Fake demais. O DeLorean ia virar um carvão, meu amigo. Um carvãozinho, queimar tudo, todos os equipamentos eletrônicos pro saco. Oi. Rapidão, deixa eu perguntar. Então, como criou a energia do universo? Do Big Bang. Do Big Bang. Igual, quando tem outras, tipo, uma supernova, não dá energia, não? Ou dá? Não. Ah, tá. Valeu. E aí você tem aqui as outras formas, galera. A energia elétrica é mais comum, a energia química, que também é bem importante pra gente, a energia radiante, essa aqui é a nossa principal fonte de energia, né? O Sol, galera, é a principal fonte de energia da Terra, não se esqueçam disso. Então, se você tem energia para você correr, é por causa do Sol. Ué, Landão, como assim? Por causa do Sol? Ué, porque se não fosse o Sol, os alimentos não cresceriam, não realizariam fotossíntese. E aí, sem os alimentos crescendo para você comer, mas Orlando, mas eu só como carne, mas a vaca come mato, mano. Então a vaca depende da fotossíntese do mato para poder crescer, para ela comer e ficar gorda. Vitamina D também. Então, turma, na nossa cadeia toda alimentar aí, o Sol é a principal fonte de energia. Então, se você estiver correndo, por exemplo,
e aí te perguntar qual que é a principal fonte de energia que te usa, que chegou até você para você correr, vem dos alimentos. Só que o alimento depende do sol, então acaba tudo migrando para o sol. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí? Pra que serve a vitamina D mesmo que eu falei? Ah, mano, acho que é pro osso, né, galera? Vitamina D, pesquisa aí. Eu acho que é mais para a estrutura óssea. E aí, galerinha, para a gente poder terminar e fazer o nosso carro, ó, transformação de energia, isso aqui eu vou cobrar de vocês, tá, galera? Ó, a energia elétrica, a energia, ela é processo de transformação, não é criação, não é produção, a palavra certa é transformação. Então, um motorzinho elétrico qualquer, ó, pega a energia elétrica e transforma em mecânica. Orlando, o que seria energia mecânica? Sei lá, puxar alguma coisa, levantar alguma coisa, empurrar alguma coisa, né? Bom, energia elétrica, no caso de ferro de passar roupa, o ferro de passar roupa transforma essa energia em térmica. Numa usina termoelétrica, pega a energia da queima do combustível para gerar energia elétrica. Numa pilha é energia química em elétrica. Num alto-falante é energia elétrica em sonora. Num LEDzinho é energia elétrica em luz. Nesses pallets aqui de painel fotovoltaico, pega a energia luminosa e transforma em elétrica. Nas usinas eólicas, pega o vento, né, a energia do vento, do movimento do vento em elétrica. E aqui você tem aqui uma outra energia mecânica, ó, num travão de bicicleta, né, num freio de bicicleta. Você aperta o freio da bicicleta e gera uma energia térmica no atrito entre as borrachinhas. Então, galera, lembrem-se, a energia é sempre um processo de transformação. E rapidinho, Érica, e o que a gente usa, galera, para transformar a energia? O que eu usei aqui nesse primeiro exemplo para transformar essa energia? Usei um motor. Aqui eu usei o que para transformar a energia? Um ferro. Aqui eu usei o que para transformar a energia? Uma usina. Aqui eu usei o que para transformar a energia? Um circuito. Então, tá vendo? Para a gente ter a transformação de uma energia a outra, a gente tem que ter alguém no meio. E esse alguém no meio, popularmente, a gente chama de máquina, né? São as máquinas que transformam energia. Diga, Érica. Tio, nessa última aí, seria a energia do movimento transformada em energia térmica, né? Sim, a energia mecânica, Érica, pode estar associada ao movimento, mas não precisa ser necessariamente ao movimento, não. Tá? Pode estar associada também, por exemplo, à energia potencial, à posição que o corpo está em relação à atmosfera, à superfície da Terra. Bora lá brincar, galera? Ô tio, então peraí. Bora. Só uma pergunta. Quando você transforma energia elétrica em sonora, tipo assim, no espaço não tem como fazer isso, né? Não. Então, isso meio que foi descoberto? Como assim, descoberto? Tipo assim, só existe dentro dos planetas, tipo isso? Não, porque a energia sonora, ela precisa de um meio para se propagar. O Sony, o Rubens, precisa de um meio para se propagar. Então, se lá no espaço eu considero que não há meio, não vai haver o som. Então, não teria energia sonora. Então, por exemplo, um astronauta, quando ele vai para o espaço, a forma de comunicação dele com a Terra é através de ondas eletromagnéticas. Porque essas ondas eletromagnéticas, aí, Gabriel, entra lá o infravermelho e o ultravioleta, são ondas que se propagam na ausência de meio ou não. Beleza? Valeu. Manter aqui. Então, vamos lá fazer o nosso carrozinho aí. Coloca aí para mim. Bora, tio. Coloca aí para mim aí. Vocês já estão vendo aí? Sim. Qual é o PIN? Vamos lá. Coloca aí no chat alguém para mim aí. Vai aparecer aí. Alguém já colocou aí. Coloca o PIN aí para a turma aí. 2354601. 2354601. 2, 3. O carro, galera, eu vou finalizar aqui a gravação, porque a galera, para não ficar muito longo. E aí, turminha? Ó, vamos despedindo aqui da gravação. Vou brincar de carro com a galerinha. A galerinha tá chegando aqui devagarzinho. Não deixe de se inscrever no canal, né, Gabriel? Sentar o dedo no like, aquela coisa toda, né? Que você que assiste aí a aula e o vídeo no canal do Orlandão tem que fazer. Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Boa prova. Fui!